Eu iria dar o grande exemplo que está acontecendo no Botsuana, em que está a observar a transição, ou melhor, a alternância. O país era governado durante 60 anos por um único partido, mas não quer dizer que aquilo era um sistema de regime de partido único. Realizaram as eleições e o poder foi agora para a oposição. E dizer que isto assim aconteceu porque o Botsuana, diferente de Angola e Moçambique, nunca teve uma guerra civil e, na ausência de uma guerra civil, ela não teve a oportunidade, entre aspas, de se fazer chegar ao poder um regime militar ou militarizado que depois pudesse se constituir num regime autocrático, como acontece nestes dois países que nós citamos. E isso e na falta destes elementos, deste pormenor, Botsuana, ao longo dos anos, credibilizou imenso as suas instituições, os tribunais, a forma de eleição dos juízes e, sobretudo, tem a Comissão Nacional Eleitoral a mais credível da região, seguindo da África do Sul e Namíbia. Isso terá contribuído para essa alternância, porque o partido no poder que lá esteve esse tempo todo foi preparando as instituições para elas um dia servirem qualquer um que chegasse ao poder. Daí que, assim que o presidente em gestão, em exercício, nesse caso, notou que estava a perder, o seu partido estava a perder, ele tomou logo as medidas de pedir demissão e também de reconhecer a vitória no outro, salvando assim a democracia. Foi um exemplo, pelo menos quase que inédito no país, aqui no continente, e dizer que é a fase de mudança que estamos a observar aqui na África Austral. Há pouco tempo a África do Sul também o ANC perdeu, mas fez um arranjo em termos de coligação para voltar a ser governo. Moçambique também tem essas eleições problemáticas e pensamos nós que aos poucos a alternância está a ser um facto na nossa região da África Austral. Ok, obrigado, Frei Engalo. O que é que andou a pensar? Olha, é o meu foco, portanto, nesses dias foram as escolas a nível de Luanda, e eu visitei a escola Gingambanda aí no 1º de maio, depois a escola Angola Quilomage, naquela nossa zona do Rangel. E essas escolas são escolas simbólicas, digamos, simbólicas, né, no contexto da cidade de Luanda, e elas fazem parte da memória coletiva da cidade. Ver aquelas escolas praticamente vandalizadas, né? Por exemplo, o Gingambande tem uma parte que se tornou lugar de prostituição infantil, onde vivem criancinhas, adolescentes aí, e, e ver a escola completamente abandonada mostra, vamos dizer, na minha interpretação, uma espécie de vazio cultural, vazio identitário. Portanto, porque a identidade de um povo, a cultura de um povo é feita pela sua memória coletiva. E a memória coletiva é feita de lugares, de pessoas, de personagens. E no Kinaxis estão a tentar regressar a Rainha Ginga, né? Até porque já tem esses cartazes aí. E uma coisa que eu via era positiva. Entretanto, quando vi essas escolas históricas de Luanda completamente abandonadas, fiquei com a ideia de que nós estamos num contexto de desgovernação perigosa que nos leva a uma espécie de deriva cultural e ética. Okay? Porque um povo sem identidade é um povo, portanto, sem referências éticas, sem vamos dizer, aquilo que um sociólogo polaco chamou sociedade líquida. Sociedade líquida. E é assim que, portanto, com toda a facilidade, eu assim, portanto, convido que toda a facilidade o MPLA se recorda de manhã, dividir Luanda, mudar o nome daquele lugar, mudar. Isto é perigoso para uma sociedade. Uma sociedade precisa de manter as suas estruturas, os seus lugares, os seus personagens, os seus cemitérios, porque essas são as referências que vão definir a identidade, o ser, o quem sou
das pessoas. E, portanto, é preocupante a situação dos edifícios. Eu falei das escolas, mas tem muitos edifícios históricos de Luanda que estão abandonados. Isso é perigoso para uma sociedade. Ok.